E aí galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje eu quero mostrar um utilitário bem legal que eu tava faz tempo para escrever e que eu acho que vai ajudar muito. Vai ser bem legal aí, mais um item no seu cinto de utilidades, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico, um SQL inserido dentro de um código, né? Nada demais, acontece todo o tempo, uma constante, um SQL dentro dela. O problema disso daqui é que você não consegue saber se esse SQL está direitinho, se não está faltando uma vírgula, se tem alguma coisa errada, até executar ele, porque é um código interpretado que está dentro do seu código compilado. O compilador do Go não faz ideia do que é um SQL, o que ele pode fazer com isso daqui. Então você nunca vai saber até testar. E às vezes é muito chato quando você está escrevendo um SQL, erra uma vírgula e só vai descobrir que você errou essa vírgula lá em produção. Então eu criei um utilitário que você pode integrar com vários editores de texto, mas aqui eu integrei com o Nelvin e você pode usar ele direto na linha de comando também, se preferir. Que o que ele faz? Ele pega alguns metadados que foram colocados como comentários aqui no SQL e usa. Então, por exemplo, ele vai usar DB para saber qual banco de dados ele tem que abrir e vai usar Lua para rodar um código Lua e cada um dos retornos do código Lua vai ser substituído. O primeiro retorno vai ser o %1, o segundo retorno vai ser o %2 dentro do seu SQL e assim por diante. O Lua também suporta múltiplos retornos, igual ao Go. Então, para mim rodar, eu só preciso selecionar o SQL que eu quero testar, vir aqui e dar o comando LQS. Sim, é SQL de trás para frente. Programador é ótimo para nomear as coisas. Nunca se deve deixar o programador nomear nada. Se eu der um Enter aqui, olha lá, ele executou, foi lá no banco de dados, pegou o conteúdo da tabela e colocou na tela aqui para mim. Bom, mas ele aceita mais parâmetros que isso. Se eu ver aqui num segundo exemplo, esse aqui é a mesma coisa, só que em vez de passar o código Lua, eu estou passando o SQL. E esse SQL aqui é um SQL auxiliar que está num comentário, ele não faz parte do seu SQL principal, ele só serve enquanto você está editando o programa. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar essa coluna aqui, essa coluna end-to-end. Certo? Ele fazendo uma consulta que ele vai pegar o último registro e vai retornar o end-to-end desse último registro. E aí, cada coluna que for retornada aqui vai ser substituído aqui no cifrão 1. Então, a primeira coluna vai ser o cifrão 1, a segunda o cifrão 2 e assim por diante. Vamos dar uma olhada? Mesma coisa que o outro, eu tenho que selecionar e dar o comando e ele pegou todos os que tinham o mesmo end-to-end, retornou ali todos os registros que eu queria. Enfim, ainda dá para fazer melhorias e teoricamente seria legal colocar um limite de registros que ele vai trazer do banco de dados e tudo mais, mas enfim, aceito contribuições, pode ir lá fazer PR, deve dar para melhorar bastante ainda esse utilitário. E ainda temos mais parâmetros, por exemplo, se eu quiser vir aqui, ó, e eu estou passando um novo parâmetro, JSON igual a true, isso vai fazer com que o retorno seja no formato JSON. Estou passando o SQL, só que agora eu estou passando tanto o SQL quanto o Lua. Quando você passar os dois, o SQL e o Lua, o que vai acontecer? O SQL vai ser parâmetro do Lua, os retornos, cada coluna aqui do SQL vai ser passada como parâmetro do Lua, né, como argumento, e aí você vai poder acessar esses argumentos com o array aqui, o arg. Então eu estou retornando no Lua o primeiro argumento aqui. E você pode usar isso para fazer continhas, para fazer alterações, dá muita flexibilidade porque você vai poder pegar o retorno do SQL e jogar o código Lua. Então você pode tanto fazer só o SQL, quanto fazer só o Lua, quanto fazer o Lua combinado com o SQL. Não dá para ficar mais poderoso que isso, né? E a mesma coisa a gente pode vir aqui e fazer ele executar só para mostrar, né? A diferença é que agora o resultado é em JSON, é bem mais legível, dependendo da quantidade aí de registros, ou até de onde você quer jogar, né? Eu quero usar esse resultado para alguma coisa, já está num formato mais palatável. Bom, além disso, eu tenho mais alguns exemplos aqui interessantes. Alguns scripts SQL aqui, que o que ele faz é o seguinte, ele tem esse hashbang aqui, e o que ele vai fazer é executar esse SQL, mesma coisa seguindo os parâmetros que você colocou, aqui ele está demonstrando também múltiplas linhas, né, no retorno, e esse aqui vai colocar teste linha 1, hello world,
e aí ele vai retornar 7, 7 vai virar a macro substituição aqui, e ele vai colocar na tela o que tiver lá no username do set, né? Então vamos ver. E dito e feito, ele executou e colocou ali o username do set, que sou eu mesmo. Vamos ver o próximo exemplo? T2. Bom, então tá claro que ele ignora a hashbang também, ele vai usar só os metadados que ele precisa. Nesse daqui, ele está usando SQLite em vez de usar PostgreSQL. E ele vai dar esse create, né, dar esse create table, e embaixo vai só pegar, dar um select aqui pegando a versão SQLite. Então vamos ver rodar. T2. Olha lá, o arquivo que ele criou está aqui e ele também colocou a versão na tela como a gente tinha visto. E vamos ver o último exemplo. Esse último exemplo, ele está usando o SQLite na memória, o que significa que ele não vai gerar arquivo. Isso aqui é muito útil quando você quer testar SQL, criar um cache na memória, criar coisas na RAM. Eu gosto desse recurso do SQLite, mas aqui serviria, por exemplo, só para você testar um SQL. E claro, ele vai funcionar normalmente, só que não vai criar arquivo nenhum, né? Porque a gente não pediu para ele criar arquivo. Então, se eu ver aqui T3, olha lá, ele só botou o select na tela. O código-fonte para isso, é claro, o link vai estar na descrição do vídeo. E ele é um pouquinho longo para a gente analisar tudo aqui, mas alguns pontos são importantes. Por exemplo, o suporte tanto para SQLite quanto para PostgreSQL. Esse SQLite aqui, ele é uma versão que foi compilada para Go, né? Foi convertida para Go, do C para Go. Então, ele não tem a dependência do SIGO, você não vai precisar ter esse SIGO funcionando, então é bem legal, mas funciona normalmente. É um pouco mais lento do que se você fizesse com o SIGO, mas como é tudo SQL pequenininho, o que a gente vai processar e tudo coisa pequena, não vai ter nenhum problema. Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante para mostrar aqui. Tem o parser, né? Esse aqui é o parser do arquivo. O parser do arquivo está bem fácil. Então, por exemplo, o que ele faz é percorrer linha a linha e fala: ah, linha 0 começou com hashbang, ignora. Tem uma linha que começou com traço traço DB, é o banco de dados. Vê se tem cifrão na frente, processa como uma variável de ambiente. E assim vai, né? Processa cada um dos parâmetros, trata a quebra de linha aqui. Claro que dá para melhorar bastante, mas já é uma coisa interessante aí de lidar. Aqui, por exemplo, né, ele está vendo se começa com SQLite, ele vai carregar o drive de SQLite. Caso comece com PostgreSQL, ele vai carregar o drive do PostgreSQL. Caso nenhum dos dois, ele vai dar um erro, dizendo que não sabe qual banco abrir. Isso aqui é uma das magias da interface, né? Com a interface bem projetada, você pode simplesmente carregar o drive correto e por aí vai. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse utilitário. É bem útil para quando você está ali editando o seu código. Você não precisa nem salvar arquivo, é só selecionar o SQL e mandar ele executar que ele funciona. Ou você pode fazer como eu mostrei nos outros exemplos e criar scripts que rodam o SQL. E é isso, galera. Até a próxima.